Boa tarde. É uma alegria muito grande para nós, da Igreja Metodista, chegar até você com este programa Vida e Missão, que foi preparado com carinho para abençoar a sua vida. Fique conosco. Hoje, no Vida e Missão, você confere uma entrevista com a obstetra Miriam Turks. Ela vem conversar com a gente sobre os cuidados que toda mulher deve ter durante a gestação. Você confere como foi a Noite do Vinil, realizada na Igreja Metodista do Catete, que resgatou clássicos da música cristã. E uma palavra abençoadora para a sua vida com o bispo Paulo Lockman. É agora, no Vida e Missão. Olá, boa tarde. Este é o quadro Bom Diálogo do programa Vida e Missão da Igreja Metodista em nosso estado. Nós vamos conversar com a obstetra Miriam Turks, ela que lida diretamente com a mulher num período bastante especial, quando se prepara para ser mãe. Boa tarde, doutora. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, eu queria que a senhora começasse falando para a gente quais as principais dúvidas das gestantes. Eu diria que a principal é se vai ser parto normal ou cesárea. Tem muitas dúvidas em relação a qual o melhor procedimento. Uma outra dúvida é se vai ficar muito gorda, se vai ficar feia, o que ela vai fazer com o cabelo que ela alisa, se ela vai continuar alisando, se pode passar tinta, como é que ela vai fazer para amamentar. Eu diria que essas são as principais. E quais outros cuidados, por exemplo, que a mãe deve ter para não colocar em risco nem a sua vida nem a vida do bebê? Não engordar muito. As gestantes devem engordar em média de 9 a 10 quilos por mês. Mas o que elas fazem? Se é 9 a 10 quilos por mês, elas dividem por 9 e botam, então eu posso ganhar 1 quilo por mês. Não é isso. A criança ganha mais peso a partir do 7º mês. Então não justifica do 2º para o 3º mês a gestante chegar com mais 3 quilos. Onde é que está isso? Nas caixas de bombom, que ela tem desejo. Você já viu alguma gestante ter desejo de pé de alface? Não tem. Ela só tem desejo de quê? Quer comer bombom, ela quer comer torta e manda traz para 2, que teu filho está na minha barriga, não é verdade? E essa questão do desejo é psicológica? Não? Ah, é psicológica, sim. Não existe nada que prove que não, seja... Não, elas aproveitam para comer aquilo que gostam nessa fase, né? Falar, agora eu posso engordar mesmo? Né? E a gente sabe que não é assim, porque doenças advêm se você engorda muito. Hipertensão, diabetes. Tem gestantes que passam a ser diabéticas depois de uma gestação, porque a gestação é diabetogênica. Há uma resistência à insulina, que é o hormônio que digere o açúcar. Então não pode ficar saindo comendo tudo que vem pela frente. Tem que ter um controle. É verdade. E esse profissional, né, o obstetra, ele não só monitora, né, como orienta também essa gestante nesse período tão especial. Quais seriam os cuidados, né, que essa gestante deve ter para escolher esse profissional? Geralmente é baseado na confiança. Ela já se trata com uma profissional que é ginecologista, que as duas especialidades estão muito ligadas. Então ela já faz aquele preventivo com aquela mesma ginecologista, ela já vem anualmente para controle de exames laboratoriais, de ultrassom, e acaba criando aquela confiança ao longo daquela fase em que ela ainda não está grávida. E se ela se identificou com esse profissional, ela acaba querendo continuar e ter o bebê com aquela mulher que está atendendo já há algum tempo. Às vezes vem até aquela indicação mesmo da família, né? Ah, sem dúvida. Eu já fiz parto da mãe, já fiz parto de mãe e dessa criança que nasceu, depois ela ficou jovem, ela engravidou, já fiz parto dela também. Então você acaba sendo avó, né? Avó obstetra, né? Vamos dizer assim. Né? A senhora é mãe e também é obstetra e ginecologista, enfim. Quando essas duas coisas se convergem, o que muda na vida de uma profissional e também na vida pessoal, depois que a profissional engravida, por exemplo? Aí quando a gente engravida, a gente passa a entender melhor as ansiedades que aquela paciente tem, que antes você fica assim, nossa, elas se preocupam demais, mas quando você tem aquele serzinho dentro da tua barriga e você sabe que ele é aquela importância que você dá a ele, você vira só mulher, você não é mais médica. Eu me lembro que eu passei uma noite inteira, meu filho teve icterícia, o meu filho mais velho, ele ficou amarelo. Icterícia é você ficar amarelo. Ele ficou amarelo. Então a pediatra falou, olha, se no dia seguinte, vou te liberar hoje com ele para casa, se no dia seguinte ele tiver mais ictérico, vai ter que reinternar para fazer um procedimento para que aquela bilirrubina saísse do sangue dele. Eu me lembro que eu passei a noite inteirinha olhando para o menino, será que ele amarelou mais? Será que ele não amarelou? Então, eu acho que você fica mais mãe e você deixa esse lado. E já tendo os conhecimentos profissionais. Mas não valem de nada, não. Você fica mais mãe, quer super proteger, quer cuidar. Eu acho que tem isso daí. A senhora falou aí bastante dessa sua experiência, né? Que já acompanhou gestantes e, em um outro momento, os filhos dessa gestante. E tem como a senhora calcular quantos partos a senhora já fez até hoje?
Infelizmente, eu não comecei contando, porque a gente começa a fazer parto quando ainda é estagiário e não tem nem essa noção de quantos. Mas já teve, assim, noites da gente fazer, às vezes, 3 partos, você chegar em casa, ser chamada novamente, sai de novo. Então, muitos partos, tem vários quadros no consultório, o pessoal entra, pergunta se é a minha família. Na realidade, é um pouco minha família também, porque você participou daquilo tudo. Eu tenho pacientes que ela já teve 4 partos comigo. Então, é uma ligação muito afetiva, né? Deixa de ser paciente, passa a ser amiga, passa a ser da família, está lá no quadro, no mural. E você lembra com muito carinho de todo esse processo, de todas essas vidas que passaram pela tua mão. Mesmo tendo bastante tempo de experiência, a cada parto é uma emoção. É uma emoção. E a gente que é evangélico, a gente sempre abençoa. Quando eles vêm ao mundo, a gente ora, pede para Deus abençoar, apresenta a Deus. Aí isso acaba que... Aí vem às vezes o paciente, Miriam, eu quero também quando você fizer o parto, você tem que orar igual você orou pela minha irmã, pela filha da minha irmã. Você tem que fazer igual, porque ela já é fita. Você ora quando o neném nasce, eu também quero ter contigo. Legal. Existem casos da mulher abandonar, de repente, ficar muito tempo sem ir ao médico, a uma ginecologista, isso acarreta problemas? Sim, isso é muito importante. Inclusive, as amigas que estão nos vendo, as irmãs, por favor, não deixe de fazer a sua prevenção, colher seu material de Papai Nicolau. Gente, Papai Nicolau é preventivo, tá? Porque no outro dia uma paciente perguntou, poxa, Miriam, eu venho aqui todo ano, tu faz meu preventivo, tu não faz meu Papai Nicolau? Gente, é sinônimo. Papai Nicolau foi o homem, o médico que idealizou esse exame, então é a mesma coisa, tá? Então não deixe de fazer seu autoexame de mama, não deixe de fazer sua mamografia na idade certa de 35 anos. Infelizmente, a gente ainda pega muito caso de câncer de mama, câncer de colo de útero, e não era para acontecer se a mulher fosse... Ou você merece um dia em 365. Elas falam que não tem tempo, mas quem não tem direito a um dia em 365 dias? Então o ideal é que vá pelo menos uma vez ao ano? Pelo menos, dependendo do caso, às vezes é um pouco mais frequente. Tá? A senhora citou aí que hora, né, quando a criança vem ao mundo. Inclusive, antes de entrar numa cirurgia, eu também me ajoelho no banheiro, onde a gente troca de roupa e oro. Ai, que benção. A senhora acredita que a medicina e a fé podem caminhar juntas, elas caminham juntas? Faz diferença essa ótica cristã na hora de atender uma paciente? Eu acho que faz a diferença total. Os pacientes não te veem só como uma médica, elas te veem como uma irmã em Cristo. Eu atendo muitas evangélicas, muitas. Eu tenho pacientes que foram ao consultório, parece incrível, mas elas oraram, Senhor, me mostra um livro aqui nesse indicador, aqui, para onde que eu vou? Ih, caiu aqui a doutora Miriam, vou para lá. Aí eu falei, vem aqui porque eu orei pedindo a Deus para dar uma pessoa. Eu falei, meu Deus, então eu sou muito importante mesmo, tenho que te atender muito bem. E quando você tem uma fé em Jesus, você tenta passar para aquelas pacientes, quanto mais com esse tempo todo de formada, vivências que você tem como médica, como mãe, como esposa. E como cristã. Como cristã, sem dúvida. Pacientes que têm dificuldades com o marido, quando tem neném, elas deixam o marido às vezes um pouquinho de lado, o homem sente assim que está jogado de escanteio, isso cria problemas de relacionamento. Então aquele ser só veio ao mundo porque houve primeiro um casal. Então ele é parte, aquele ser veio como complemento dos dois. O marido não ficou de escanteio porque a criança veio, e ela passa muito mais a ser mãe e deixar de lado aquele marido, né? Mas a gente sabe que a mulher deveria ser chamada de mulher, porque ela tem 1001 atividades. Não é verdade? Ela é psicóloga, enfermeira, ela é governanta, ela tem tudo, ela tem várias atividades dentro de um lar, fora do lar também. Ela não tem carteira assinada, não tem direito a férias, jamais se aposenta, mas ela está ali fazendo aquilo com amor. E se ela for uma profissional evangélica, ela vai conseguir fazer isso muito melhor, porque com a direção de Deus a gente sempre faz tudo melhor. Então a gestação ela também pode influenciar no relacionamento conjugal e a obstetra tem um papel de aconselhar, de repente de ajudar essa mãe nesses primeiros passos. Sim. Isso aí é fundamental, porque você criar um filho sozinho, sem pai, é muito difícil. Deus se agrada quando a família está bem, quando está tudo em harmonia, né? E não é porque o filho nasceu que o marido agora não é importante. A gente tem que saber conviver com esse filho que veio ali. Você imagina um ser que chora dia e noite, que tem cólica. Ele estava lá dentro da barriga, protegido naturalmente, a alimentação era dada, tinha sono tranquilo, tudo certinho. De repente vem ali do lado de fora, ao cores e a vivo, você tem que fazer tudo isso. E isso requer um tempo maior da mulher, noite sem dormir, ela está cansada, e muitas vezes o marido não entende, o relacionamento do casal vai ficando de lado. E não pode acontecer isso. Então eu dou um alerta, olha só, você é mãe, mas você não deixou de ser mulher, você não deixou de ser esposa. É verdade, fica aí dado o recado, né? É verdade, como ela citou, né, a mulher tem essa capacidade de gerenciar vários papéis. Então,
com um pouquinho de esforço, ela consegue dividir o papel de mãe e o papel de mulher, né, doutora? Consegue. Vai pedindo graça a Deus que Ele dá graça, dá força, dá ânimo, e a gente vai tocando o nosso barquinho. Com certeza. E doutora, quem quiser entrar em contato com a senhora, como é que faz? Eu posso deixar o meu celular, 8823-1768. Nós atendemos no Dantal. Shopping Downtown, na Barra da Tijuca. Isso. Ok. Ok, doutora, muito obrigada. Obrigada a vocês. E você continue com a gente, o programa ainda está cheio de atrações para você. A terceira edição da Noite do Vinil Gospel atraiu dezenas de pessoas à Catedral Metodista do Rio de Janeiro, no Catete, no dia 30 de junho. O evento resgata canções cristãs que marcaram época, valorizando composições de grupos como Elo, Logos, Vencedores por Cristo, Rebanhão, entre outros. Graças a Deus, eu como pastor dessa igreja e pastor da área de música, me sinto feliz e honrado pela oportunidade de estar participando, trazendo valores, resgatando canções que marcaram épocas, marcou a minha vida. Eu não sou tão antigo assim, mas me ensinou a andar nos caminhos do Senhor. Então, para mim, é um achado de Deus participar de uma noite tão maravilhosa como essa. Histórias das músicas dos anos 70 e 80 foram contadas pelo apresentador e idealizador do evento, Fabiano, que fez questão de destacar o principal objetivo da Noite do Vinil Gospel. O que é mais importante do que a gente apresentar uma proposta como essa, que é de cantar músicas antigas, é você saber que quem está sendo exaltado é Deus. E é exclusivamente esse que é o nosso objetivo e que, para mim, mais importante é que Deus se sinta feliz com o que a gente vai fazer do que nós propriamente dito. O cantor Marcos Góes foi o convidado da noite e, além de compartilhar experiências de sua trajetória, destacou a relevância do evento para os mais antigos e a geração atual. Chamar as pessoas que fizeram a música do passado ao presente, isso é importante porque isso é história e traz honra a essas pessoas e também traz conhecimento a quem não sabia e aviva a memória daqueles que esqueceram. Você conhece o Jornal Avante? Ele é um dos principais veículos de informação da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro. No Avante você encontra reflexão bíblica, testemunhos de fé, notícias das igrejas, ações sociais e missionárias. Tudo especialmente preparado para edificar e abençoar vidas. Jornal Avante. Informação que gera vida e estimula a missão. Você que já assistiu no programa Vida e Missão, tem alguma coisa preparada para essa semana? Não? Então vem visitar a gente. É isso aí, pega o papel e a caneta e confira agora o que vai acontecer durante essa semana. Hoje acontece o Evangeação, um dia de serviços sociais e evangelismo no Instituto Central do Povo, com programação durante todo o sábado. Hoje também a Igreja Metodista em Irajá convida para o Adorarte, um encontro com muita música, dança e teatro. O evento começa às 6 horas da noite. Amanhã, às 7 horas da noite, começam as comemorações de aniversário da Igreja Metodista Central em Bangu, com a apresentação do coral Voz do Espírito. E na próxima sexta-feira, às 10 horas da noite, acontece a Vigília de Juvenis da região de Campo Grande, na Igreja Metodista Betel. Participação de Diego Neves e banda. Agora que você já anotou os nossos eventos, é só comparecer. Reúna seus amigos, sua família e venha participar das nossas programações. Você também pode curtir a nossa página no Facebook e seguir a gente no Twitter. E também pode acompanhar a rádio online Vida e Missão. Fique agora com uma palavra abençoada do Bispo Paulo Lockman. A gente fica por aqui. E até a próxima. Boa tarde, é uma alegria poder chegar até você mais uma vez com a palavra de Deus, numa mensagem que Deus colocou no meu coração, que vai um pouco assim na contramão de algumas ênfases que se encontram no mundo evangélico, mas eu oro e Deus toca no meu coração e eu quero ser fiel ao Senhor e não necessariamente agradar homens. Veja comigo no Evangelho de João, capítulo 1, verso 15 ao verso 28.
que diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já sentia antes de mim, já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua palavra e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não, não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Perguntaram-lhe: então por que batizas? Se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Essa narrativa, eu disse que ela não é muito, diríamos, não está muito na moda de pregação, porque hoje os pregadores, os líderes do mundo evangélico constroem muito sua comunidade, seu trabalho em cima do carisma pessoal, não é? E há até uma certa disputa. Eu não sou muito de entrar nessas discussões, mas as pessoas me perguntam, e eu achei que seria bom refletir na palavra, uma certa disputa de quem é o maior. Essa discussão é velha. Entre os discípulos, quando Jesus estava para ser preso, se levantou, logo após a entrada de Jesus em Jerusalém, uma grande discussão entre eles, quem é que seria o maior e tal. E lógico, pensando que Jesus ia ser entronizado rei de Israel, aqueles que eram seus assessores, que estavam ali dia após dia com ele, se sentiram no direito de aspirar. E essa faz parte da carreira humana, né? Todo mundo quer crescer, quer exercer poder, quer exercer influência. E há uma infinidade de carismas. E eu tenho posicionamento bíblico teológico um pouquinho diferente. Por exemplo, eu não creio que os carismas sejam propriedade das pessoas. Carisma são dons espirituais. A palavra carisma vem da palavra grega charismata, que quer dizer exatamente dom, não é? E a gente já acostumou a dizer fulano é um carismático, ou seja, tem um grande dom. E não deixa de ser verdade, a maioria dos pregadores são uma bênção, não é? Tem carismas. Mas eu estou convencido que o carisma não nos pertence. É dom de Deus. É Deus quem dá e é Deus quem tira quando Ele quiser. E Ele nos dá para a glória dEle, e não para a minha glória. Ele nos dá para a realização da obra dEle. É bom, e aí por isso eu vou agora citar João Batista, e é o personagem da nossa fala, né? João Batista fez uma afirmação que eu acredito que hoje praticamente ninguém faz, né? João Batista disse: é bom que ele cresça e que eu diminua. Eu lembro de um colega pastor que tinha um evangelista com grande carisma, não é? E ele dizia assim:
Olha, eu não tenho problema nenhum porque ele está cooperando comigo. O carisma dele e tudo. A única coisa que eu penso é bom que ele cresça, mas que eu não diminua, né? João Batista foi muito enfático sobre isso. E quem era João Batista? Se você trouxesse para os dias atuais e colocasse dentro de uma das nossas igrejas João Batista, ele provavelmente seria posto para fora do templo, porque ele tinha feito voto de Nazireu. Ele não cortava a barba, provavelmente tinha uma barba longa. Ele se vestia austeramente com peles de camelo. Ele se alimentava de mel e de gafanhotos. Devia ser magérrimo. Imagina a aparência de uma pessoa assim. Esse homem que não tinha aparência nem formosura na linguagem de Isaías 53 acerca do Messias, esse homem, de repente, recebe uma embaixada que vem de Jerusalém. Uma embaixada composta por pessoas até antagônicas, porque tinham escribas, fariseus, sacerdotes, saduceus, que procuram ele lá no lugar junto ao Jordão onde ele batizava. E eles fizeram uma grande viagem para ver aquele homem esquálido, magro, barbudo. Por quê? Porque com certeza chegaram a Jerusalém que o Espírito de Deus estava sobre João Batista. Sobre aquele homem que não tinha formosura, não tinha aparência, não tinha holofotes, até porque não havia na época, né? Mas o povo todo queria ouvir aquele homem, porque Deus estava sobre a vida dele. Ele só era João Batista porque Deus estava sobre a vida dele. E é isso que eu quero dizer para vocês. Eles vão e criam uma armadilha. Sabe, um dos sentimentos mais fortes da natureza humana é a vaidade, o orgulho, não é? Por exemplo, digamos que você cante na sua igreja, digamos que você exerça uma certa liderança no seu trabalho, e quando alguém, em sentido da igreja, né, diz, pô, você cantou muito bem, você, assim, para salvar as aparências, você diz, não, obrigado e tal, mas por dentro, você está feliz da vida. Estão reconhecendo o meu dom. No trabalho, se alguém elogia uma tarefa que você cumpriu bem, você se sente bem. Por quê? Porque é da nossa carne. E eu diria isso administrado em proporções corretas, não há problema com isso. E eles chegaram para João Batista e disseram assim para ele, és tu? Quem és tu? Ele confessou e negou, confessou, eu não sou o Cristo. Porque o que eles estavam imaginando era que esse cara que vem aí, que o povo está todo prestando atenção, numa época que Israel estava dominada pelos romanos, e aguardavam, com diferentes formatos, perfis diferentes, aguardavam o Messias, ele já foi logo dizendo, eu não sou o Messias. Ele poderia muito bem, já que todo o povo estava clamando, já que havia uma sede, já que havia uma expectativa da irrupção do Messias, ele poderia se arvorar dizer que ele era o Messias. Mas uma coisa era clara para ele. João Batista sabia de onde vinha, sabia qual era o propósito de Deus para a sua vida, e ele não queria ser nada mais do que Deus havia chamado ele para ser. Uma das coisas que muitas vezes divide o corpo de Cristo é a aspiração de poder que todos temos, eu tenho, todos nós temos. E uma das coisas que começa no coração, muitas vezes de jovens, é olhando o seu líder, no caso da Igreja Metodista, seu superintendente ou coordenador do ministério, pensa assim, eu acho que eu sei mais que ele, eu acho que eu faria melhor do que ele. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu aprendi de Deus. A pessoa que está na liderança, ela não está na liderança porque ela é melhor que você, ela está na liderança porque Deus colocou. E se ela está na liderança, ela precisa ser honrada, apoiada, estimulada por você, até que Deus promova a mudança. A segunda coisa
é que eles estavam provocando ele para parecer uma coisa que ele não era. E ele diz com muita clareza. E eles aí ficam fazendo especulações, né? És tu Elias? Porque acreditavam que Elias, não está na palavra, né? Elias foi transladado aos céus, não é? Então Elias deveria voltar. Ou eles colocaram, és tu o profeta? Porque havia uma expectativa de um Messias de perfil profeta, né? Em tudo estava cercando o tema messianismo. E então ele diz assim, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Havia, dentro da compreensão acerca do Messias, havia uma convicção de que o Messias seria precedido por um pregador, como um profeta, que prepararia o caminho do Senhor. Hoje, nós que pregamos a palavra, preparamos a vinda do Senhor. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho até que Ele venha. Então, a nossa tarefa de anunciar o Evangelho a cada criatura e a tarefa sua de acolher o Evangelho é uma forma de preparação para a vinda do Senhor a este mundo. Então, é uma tarefa escatológica, não é tão somente uma tarefa pontual. E é o reconhecimento que a salvação, que a graça, que a cura, que o amor vem de Deus. Através de mãos humanas, através do ministério de homens e mulheres, mas vem de Deus. A Ele, portanto, seja sempre a honra, a glória e o louvor, por todos os séculos. Amém. Ter você do meu lado,